Na estética, isso aqui é uma coisa, assim, basilar para estudar beleza, tá? Na estética, a gente vai ter, no geral, 3 tipos de estudo, tá? Assim, sendo muito básico, é claro que tem mais do que isso, mas a gente pode tentar construir essa ideia basilar do estudo da arte, da estética, a partir desses 3 fenômenos, tá? Então, assim, a estética é a ciência da percepção. Olha só o que eu tô te falando. Estética é igual ciência da percepção. E, portanto, a maneira como nós enxergamos a realidade. A maneira como nós percebemos a realidade. Entretanto, a maneira como nós percebemos a realidade está imbuída de ideologia, está imbuída de vivências, está imbuída de gostos, está imbuída de conhecimentos. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma 3ª aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre a Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. Então, estética como ciência da percepção parte do pressuposto de que, nessa mesma estética, nós temos, sobretudo, 3 ramificações. A teoria da arte, a teoria do belo e a teoria do gosto. Percebe? Então são 3 ramificações onde nós direcionamos o nosso estudo sobre estética. Então veja só o que eu estou dizendo. Quando a gente estuda estética, a gente está estudando beleza, a gente está estudando arte, a gente também está estudando gosto. E aqui, quando a gente fala isso, é importante que a gente tenha em mente que, quando a gente está falando sobre estética e a gente fala sobre teoria do gosto, parte de um pressuposto de se ressignificar os nossos próprios princípios sobre o que no senso comum se concebe enquanto gosto, no senso comum se concebe como belo. Porque no senso comum se discute a ideia, por exemplo, de que gosto é que nem bunda, portanto não deve ser discutido. Ao contrário. Não há nada na filosofia que não deva ser discutida. Nada. E o gosto é um dos ramos do estudo da estética. Logo, se vocês verem por aí, por exemplo, uma pessoa que gosta de determinado filme, e você fala, não, esse filme é uma merda, e essa pessoa fala assim, ah, mas gosto é que nem cu. Arte é subjetiva. Então cada um tem o seu e pronto, acabou. Não. Não. Não é assim que funciona. Arte é subjetiva? É. Evidente. Mas o que significa essa subjetividade? Subjetividade não é um artifício para você usar como instrumento de defesa do seu gosto. Porque quando você usa o subjetivo como instrumento de defesa do seu gosto, você inviabiliza a negação. E, portanto, a crítica. Você diz, portanto, que todo e qualquer argumento quanto ao teu gosto, e, portanto, a sua percepção quanto à realidade,
é inválida, porque só você pode chegar daquela forma. É relativo. E essa relatividade é perigosa. Perigosa por quê? Porque, mais uma vez, estética não é só a maneira como nós percebemos um quadrinho, um filminho. Estética é a maneira como nós percebemos a realidade. E se você concebe a percepção da realidade como pura e relativa, puramente relativa, você concebe a ideia de que a realidade ela não está disposta à negação. E, portanto, à construção. Então, gosto é para ser discutido e é para muito ser discutido. Gosto é para ser negado. Então, na teoria do gosto, a gente parte do princípio de que o gosto ele não é puro subjetivismo. No gosto se concebe conhecimentos adquiridos. Eu, Felipe, só consigo gostar de determinadas coisas pelos livros que li. Os livros que li, as vivências que vivi, são fundamentais para que eu experiencie a arte e o mundo. Eu só consigo experienciar o mundo subjetivamente pelo que sei também. Eu não consigo simplesmente separar o Felipe subjetivo do Felipe objetivo, porque isso não existe. Objetividade e subjetividade são critérios inseparáveis, indivisíveis. E, mais uma vez, portanto, a minha percepção sobre a coisa e, portanto, sobre o filme e a realidade material só pode ser feita pelo aquilo que sei e que sou, juntos, em conjunto. Gosto não é que nem bunda, cada um tem o seu. Nós podemos dizer que gosto é que nem bunda, e é por isso que tem que distribuir. Distribuam seus gostos. Distribuam seus gostos. E quando eu falo do processo de sustentação do gosto, jamais, olha só o que eu tô falando para vocês não caírem nesse discurso nunca mais. Nunca mais. Para vocês não lerem a minha frase de sustente o seu gosto de forma equivocada. Sustentar o gosto não significa falar assim, esse filme aqui eu amo e foda-se que todo mundo não ama, todo mundo não gosta. Não, não é isso. Eu não quero que vocês usem a frase sustente seu gosto de forma puramente subjetiva e relativista. Não concebendo o seu gosto, portanto, para a negação. O que eu quero dizer? Sustentar o gosto é falar que gosta porque gosta. Defender o seu gosto. Defenda. E por que eu digo sustente o seu gosto, então, a partir de um critério de defesa? Porque quando você faz isso, você está dispondo o seu gosto à negação de outro. Ou outros. Percebe? E quando você faz isso, você dispõe o seu gosto à dialética. Tese mais antítese igual a síntese. E quando você dispõe o seu gosto a ser tese, você está propondo que ele pode ser negado por alguém e da negação surgir algo novo. E esse novo que surge é uma nova tese que será negada. E a dialética sendo posta ao longo do tempo, da história, formar paradigmas. Como é que vocês acham que os filmes mais sólidos da história do cinema se formaram, se solidificaram? Por que esses filmes mais sólidos da história, mais constitutivos dessa história do cinema, são o que são? Vocês acham que esses filmes nasceram instantaneamente como clássicos? Cinema é miojo. Filme é miojo. Não. Ao contrário. Esse filme foi lançado e críticos e pessoas sustentaram seus gostos. E ao sustentar os seus gostos, negaram o gosto de outro. Até que aquele gosto, a partir do debate crítico ao longo da história, se solidificou enquanto paradigma. Paradigma esse que hoje é sólido, mas pode continuar sendo negado. Ser paradigma não significa que ele vai ser para sempre paradigma. Ele está ali disposto à negação mais uma vez. Em constante disputa. Então veja só quando eu falo para vocês,
Estética é a ciência da percepção e, portanto, a maneira como nós percebemos a realidade material e os filmes e a arte, que também são realidade material. Também fazem parte dessa realidade material. Se nós negamos o gosto enquanto princípio de estudo da estética, nós negamos também a realidade. E se nós negamos o gosto, ou assumimos o gosto enquanto um princípio puramente subjetivo e relativo, puramente relativo e subjetivo, a gente parte do pressuposto de que a história não gira. Porque cada um tem o seu, então foda-se. Cada um enxerga a realidade de uma maneira, então foda-se. É por isso que nós da esquerda, por exemplo, quando discutimos identitarismo, nós frequentemente falamos: não há identitarismo sem luta de classes. Senão a gente recai no relativismo. Senão a gente recai no relativismo. E sabe qual é o problema do relativismo? Na questão do identitarismo? É que eu, Felipe, como uma pessoa branca, heterossexual, eu posso ser um aliado da luta dessa galera. Mas eu sou só um aliado. Eu não sinto na pele. E, portanto, essa luta identitária acaba segregando a luta. Portanto, a luta por identidade, ela deve ser assimilada por uma perspectiva de luta de classes, onde a organização é mais profunda. E quando eu digo isso, olha só o que eu tô falando pra vocês. Isso é estético. Por quê? Porque isso parte de uma maneira de se enxergar a realidade, de se perceber a realidade. Enquanto classe trabalhadora, organizada. Vocês percebem o que eu tô falando? O gosto não é alguma coisa puramente subjetiva e nem mesmo inútil. Quando a gente joga o gosto nesse lugar de eu só gosto e foda-se, tá ligado? Pode não gostar, mas é meu gosto. Você tá tornando esse gosto inútil. Só que a história gira por esses gostos também. Por essas maneiras de se perceber a realidade. Estética, ciência da percepção. E o gosto, um desses ramos. Uma dessas maneiras de se perceber essa realidade. A partir do eu, evidentemente. Só que esse eu não é puro. Nós não somos seres puros. Desde o dia em que nascemos, nós encontramos com o mundo. Nós nascemos e nós já vamos pro colo da nossa mãe. Receber afeto, carinho. E esses primeiros contatos já moldam a nossa existência. As nossas vivências durante a nossa existência. As pessoas que amamos, os amigos que fazemos, os livros que lemos. O sistema produtivo onde estamos inseridos. Que molda os nossos gostos. Que imputa a nós ideologia. Tudo isso constrói gosto. Constrói gosto em direção à formação de nós enquanto indivíduos consumidores. Olha só o gosto onde vai. Olha onde o gosto vai, é tudo. Tornando indivíduos em consumidores. Na medida em que tudo no capitalismo se produtifica. E a beleza, Felipe? A beleza é mais um dos critérios da estética. Só que a beleza, e aqui é um importante
parênteses que a gente precisa fazer com relação a isso, porque no estudo da estética há os essencialistas e os contextualistas. Os essencialistas partem do critério de que existe uma essência na arte, uma essência na maneira como nós percebemos a realidade. E, portanto, a maneira como nós percebemos a realidade, a partir da beleza, a beleza em si, especificamente, ela carrega uma essência ao longo da história. O que nós, enquanto marxistas, não acreditamos. Nós acreditamos, portanto, que a beleza, e a estética, portanto, também, ela é contextual. Ela deve ser percebida a partir dos critérios da história. Portanto, do seu tempo, das suas dinâmicas, dos seus processos. E nesse sentido, a beleza concebida no Renascimento jamais será a beleza concebida em 2024. Mas, entretanto, perceber que a beleza enquanto critério da estética, ela também está em constante disputa. Disputa de quê? De classe. Daqueles, portanto, que carregam consigo os meios de comunicação e, portanto, de dominação de classe. Também através da estética. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, como se utiliza do critério da beleza como um princípio essencialista, resgatando princípios de outros tempos para dizer o que é a verdadeira arte, para dizer o que é o verdadeiro belo. Esse é o critério majoritário, por exemplo, do fascismo. Do fascismo. Que olha para o passado, um passado idealizado e, portanto, inexistente, para criar uma sociedade imaginada, a partir dessa imaginação cultural, do que foi um povo que nunca existiu, mas que era grandioso, belo, e que nós podemos ser grandes de novo. Olha a beleza, olha a estética como critério, como ferramenta, como método. Então, a beleza, ela vai ser resgatada enquanto ferramenta de classe também. Para ser usada, determinada, portanto, imbuída na sociedade os critérios do que é a maneira correta de se enxergar a beleza. De forma política e mercadológica. O que é o belo, portanto, que idealmente devo seguir. E aí, então, eu consumo para chegar em direção a esse belo. Ou o que é o belo, no sentido estético da palavra, portanto, que eu devo politicamente seguir para construir a nação grande. Para reconstruir a grande nação. Reconstruir algo que nunca existiu. Porque, por exemplo, se a gente pega a estética nazifascista, eles partem de um princípio de um resgate da arte greco-romana, dos valores greco-romanos. E para isso eles se utilizam muito dos métodos românticos para buscar esse passado. Só que, pasmem, os germânicos jamais tiveram esse passado. Ao contrário, os germânicos eram bárbaros. Só que vocês acham que os fascistas queriam resgatar o passado dos bárbaros? Não. Então eles inventam o passado para criar uma comunidade imaginada. E essa criação de uma comunidade imaginada tem como um dos seus princípios basilares... Na sua opinião, vale a pena ser vascaíno? Muito.
tem como uma dos seus critérios basilares esse resgate a um passado inexistente. Saca? Então veja, beleza, gosto são critérios da estética. E, portanto, imbuídos, carregados de ideologia. Porque a disputa de como perceber a realidade é histórica. E no capitalismo, tendo a classe dominante, a classe burguesa, a disputa sobre a estética é frequente. E a indústria da cultura, uma desses instrumentos de solidificação do que é belo, do que é verdadeira arte, do que é concebido como pertencente ao olhar de alguns e não de outros. Lugares que são acessados por poucos e lugares que podem ser acessados por muitos. Percebe? O cinema, por exemplo, é um espaço de solidificação de uma estética específica. Por que é o cinema? O cinema é uma arte onde, dentro da sala de cinema, mas não só na sala de cinema, mas na sala da sua casa também, se consolida um eu cinematográfico. O que eu quero dizer com isso? Existe uma consolidação, uma construção de um eu específico da sala do cinema, condicionado pelas dinâmicas da própria sala, pelos dispositivos dessa sala. Projetor oculto, sala escura, tela grande, som bom, que faz com que esse espectador de cinema retorne ao que o Jacques Lacan chamava de fase do espelho do desenvolvimento infantil. E a fase do espelho do desenvolvimento infantil, ela nada mais é... E olha só, tô falando de estética isso tudo aqui, tá? A fase do espelho do desenvolvimento infantil é uma fase onde a criança passa a reconhecer no outro o ideal de si. Ou seja, a criança passa a olhar para o outro e enxergar no outro o ideal do que ela pode ser. Só que olha o que o nome já diz pra gente. O nome é ideal. E por assim dizer, não material, não real. É o ideal do que somos. Percebe? O que a teoria do cinema como espelho vai trazer pra gente? Vai se apropriar da teoria lacaniana para dizer pra gente que o espectador do cinema é um agente infantilizado. Ao entrar na sala do cinema e entrar em contato com os dispositivos cinematográficos, a tela do cinema se transforma num grande espelho, que faz com que nós, enquanto espectadores, olhemos para a tela e refletimos na tela o ideal do que somos. Passamos a enxergar na tela aquilo que poderíamos ser. O ideal do que somos. Por que ideal? Porque nós, enquanto espectadores, olhamos para a tela e sabemos reconhecer as emoções que estão ali. Sabemos sentir o que está sendo sentido. O close-up, enquanto técnica, por exemplo, foi uma técnica revolucionária para o cinema, apesar de hoje ser percebido como algo muito simples. Mas o close-up faz com que nós nos aproximemos do rosto. E ao nos aproximar do rosto, saber sentir o que está sendo sentido. Só que qual é a grande magia disso tudo do cinema? É fazer com que nós, enquanto espectadores, saibamos sentir o que Brad Pitt sente. Só que eu nunca vou ser Brad Pitt. Eu nunca vou fazer parte daquele mundo que está sendo filmado. O mundo é ideal. O mundo é encenado. O mundo da tela não é o meu, mas eu sei sentir como se sente em tela. O mundo do cinema, portanto, nos oferece encantamento. Só que nós, no capitalismo, somos o quê? Seres desencantados. Seres desencantados por conta de 8 horas de trabalho diárias, mais deslocamento. Quando não mais no capitalismo tardio, onde as contradições capitalistas são acentuadas. E no mínimo espaço de lazer, o que eu faço? Vou consumir encantamento.
seres desencantados que consomem encantamento. E eu encontro no cinema essa tela que reflete o ideal do que eu posso ser. Eu encontro a possibilidade de ser Brad Pitt. E quando eu saio da sala de cinema, eu encontro com o mundo de verdade de novo. E eu me desencanto, porque eu terei que trabalhar 8 horas diárias, todos os dias de novo. Só que a sala de cinema me deixou a possibilidade de consumir mais uma vez esse encantamento. Consumo novo. Obsolescência programada. Fazer consumir mais uma vez aquilo que está sendo consumido. Aquela maneira de se perceber a realidade estética. Conduzida pela indústria da cultura enquanto mercadoria. Mas não só o consumo novo daquilo que se deixou na sala de cinema, ou seja, que eu tenha que consumir cinema mais uma vez. Mas padrões de consumo, padrões de beleza. Eu quero ser Brad Pitt e, portanto, eu farei de tudo para sê-lo, para me vestir parecido, para seguir a moda, para fazer os procedimentos cirúrgicos necessários, para ter o tênis da moda, para ter a roupa da moda, para cortar o cabelo da maneira correta, da maneira mais próxima da moda, para ser aquilo ou aquilo mais próximo do que eu poderia ser. Mas eu jamais serei. E, portanto, o desencantamento é um projeto. O desencantamento é um projeto. E o desencantamento está intimamente relacionado com a maneira... através da maneira que nós percebemos a realidade. O desencantamento está intimamente relacionado com a maneira pelo qual percebemos essa realidade. Só que essa maneira como nós percebemos a realidade, ela é moldada, ela é construída. E nós, enquanto seres desencantados, estamos constantemente em busca de encantamento. E a busca por encantamento é estética. A busca por encantamento é estética. E esse é um método. É a beleza enquanto método. É o método desse sistema produtivo que nos constrói enquanto seres desencantados e nos vende o encantamento. Mas esse encantamento nunca é pleno, porque ele é sempre o ideal. Eu nunca atingirei o ideal porque o nome já indica. É uma ideia. E se eu nunca vou atingir esse ideal, porque é uma ideia, eu preciso consumir mais uma vez. Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo para membros. Seja membro aqui do canal. Tá bom? Então tá bom. Curtiram o vídeo?